Hoje temos ensopados de rã preparado pelo chefe Melacuel. O chefe Melacuel nos conta que para fazer essa receita vai 1 quilo de rãs da cidade Rain, Louisiana, conhecida como a capital mundial das rãs. Melacuel nos conta que aprendeu a fazer essa receita em uma viagem à Índia com o vendedor de sopa, o chefe Jabulambo, enquanto fazia um sopão na rua na cidade Palpilongo, na Índia. Sim, olha... E na receita, acrescenta pimenta jardinela, pepino japonês fatiado, gengibre holandês cortado, batata pocã, sal a esgoto, molho de extrato de tomate, pimenta reina peido e um pouco de semente gira-pau e deixa cozinhar por 45 minutos. Fica na Rua Rosca Direta 11, o bairro Supino Reto. Venham, fica aqui em Jabaquara. Derrapa.